O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa do apóstolo Matias. Apóstolos são aqueles escolhidos por Jesus para serem testemunhas da sua ressurreição. Na verdade, apóstolo é isso que significa, né? Escolhidos para serem testemunhas da ressurreição. E foram escolhidos 12, para significar as 12 tribos de Israel. Mas também, esses 12 agora vão formar as bases do novo povo de Deus, da Igreja de Jesus. As 12 colunas desta edificação espiritual que é a Igreja. Então, Jesus escolheu 12 homens. E escolheu estes homens conforme ele mesmo quis. E Jesus escolheu aqueles que o mundo jamais escolheria. Nenhum formador hoje, nenhum bispo, nenhum superior de congregação iria escolher a maioria dos que Jesus escolheu para serem seus apóstolos. Pedro era um covarde, vacilante. Ora era uma coisa, ora era outra. Era inconstante. Tem de pessoas assim ainda hoje, não é? Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Não tem uma opinião, não tem uma decisão. Sempre varia. Assim era Pedro. Antes, evidentemente, de receber o Espírito Santo, antes, evidente, de ser confirmado por Jesus, né? Mas foi escolhido para ser justamente aquela pedra quando ele ainda era vacilante. E vocês sabem que Pedro o negou. Depois escolheu Mateus, também chamado de Levi, que era cobrador de impostos. Todo mundo sabe que naquela época os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus, porque eles cobravam impostos para o Império Romano e eles roubavam, eles cobravam além, a mais, e ficavam com a parte.
Depois escolheu também Judas, que não somente o traiu, mas podemos dizer que tramou também contra Jesus. Nós tínhamos Simão Zelota, que era, hoje poderíamos compará-lo com um guerrilheiro, um revolucionário. E assim podemos perceber que cada um daqueles que Jesus escolheu tinha muitas limitações, muitas imperfeições. Não eram pessoas que nós iríamos recomendar para andar com Jesus. Talvez nós mesmos não escolhêssemos esses homens para serem nossos amigos. Mas Jesus escolheu um por um. E aí a gente pode dizer, nossa, como é que Jesus escolheu tão mal os seus apóstolos? Como que Jesus escolheu tão mal? E principalmente Judas Iscariotes, que o traiu. Queridos, no Evangelho Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Portanto, é o Senhor quem nos escolhe, e Ele nos escolhe não porque nós somos perfeitos, porque nós somos bons, porque nós somos merecedores, porque nós somos capazes. Não. Ao contrário, podemos ver que ao longo da história da salvação, desde o Antigo Testamento, Deus escolhe muitas vezes os piores aos olhos do mundo, os mais imperfeitos, os mais pecadores. Deus escolhe os mais pequenos para justamente neles manifestar a sua glória, o seu poder. Porque se fossem homens perfeitos, capazes, homens dotados de uma inteligência em comum, certamente eles ficariam soberbos e diriam, bom, tudo isso fomos nós que fizemos, tudo isso é obra nossa. Quando, na verdade, quando nós olhamos para tudo aquilo que aconteceu ao longo da história, nós vamos ver que somente Deus pode ter feito tanta maravilha. Usando de homens tão imperfeitos, de pessoas tão imperfeitas, Deus fez uma obra maravilhosa. Porque Deus escolhe aquilo que para o mundo é desprezível, aquilo que para o mundo não vale nada. Deus escolhe os piores, como diz, o ditado, a gente já ouviu isso muitas vezes. Deus escolhe os piores para o mundo. Por isso que a gente olhando para os grupos dos apóstolos e vendo que Jesus os escolheu, a gente olha para nós mesmos e diz, é por isso que o Senhor também me escolheu. Não sou perfeito, sou um pecador, mas o Senhor me chamou. E isso, portanto, nos enche de alegria, por sermos chamados, escolhidos pelo Senhor. É Ele mesmo quem escolhe, porque Ele escolhe quem Ele quer. E a quem Ele chama, Ele dá a sua graça, Ele dá o seu Espírito Santo, Ele capacita para que você faça a vontade de Deus, para que você realize a sua missão. Deus nos capacita. Por isso, olhando para os apóstolos, nós podemos olhar para nós mesmos e dizer, obrigado, Senhor, por teres me escolhido para ser teu servo, tua serva, por teres escolhido a mim, indigno, pecador, frágil, incapaz. E, meus irmãos, eu digo para vocês que muitas vezes aqueles que se sentem capazes, aqueles que se acham realmente perfeitos, aqueles que são às vezes travestidos, de uma roupagem assim de muitas vezes são hipócritas. Têm uma aparência agradável, aparentam ser realmente perfeitos, mas não são. E são arrogantes, são prepotentes. Se acham realmente capazes de fazer tudo sem Deus.
Também acontece isso entre nós. Mas nós vamos ver depois, né, também muitos exemplos de pessoas que humanamente são incapazes. Humanamente seriam rejeitados, mas o Senhor escolhe. O Senhor mesmo capacita. Nós vamos ver isso ao longo da história da igreja. Muitos papas eram para o mundo incapazes. Eram para até mesmo parte da igreja incapazes. Por exemplo, o Papa João XXIII, quando ele foi eleito, ele já era idoso. E foi eleito porque alguns cardeais disseram, vamos escolher esse velho, porque aí ele não vai demorar muito tempo, a gente prepara um outro, mais capaz, um que a gente realmente possa fazer com que ele governe a igreja do nosso jeito, a nossa maneira. Aí os cardeais elegeram o Papa João XXIII pensando que ele seria apenas um Papa de transição, um pontificado breve, e não ia fazer nada de extraordinário. Quebraram a cara, né? Ficaram de queixo caído, porque aquele velho, chamado o Papa Bom, ele causou uma grande revolução na igreja quando convocou o Concílio Vaticano II. Quem imaginaria que ele fosse fazer isso? Ele era um homem extraordinário, sim, muito capaz, muito inteligente, mas para os olhos de alguns cardeais, era um velho já que não ia fazer nada demais. E Deus mostrou do que é capaz de fazer quando ele escolhe os seus servos. E quando os seus servos se deixam realmente usar por ele. Assim foi João 23. E podemos citar muitos outros papas. Podemos até dizer o Papa João Paulo I, que durou pouco tempo, mas também foi alguém que Deus escolheu. Assim foi também com os outros papas recentes, e podemos dizer também agora com o Papa Francisco. Quem diria, quem imaginava que um latino-americano, argentino ainda por cima, seria eleito Papa? Havia tantos cardeais proeminentes, havia tantos cardeais mundialmente famosos, alguns até já com fama de serem possíveis papas, e foi eleito um desconhecido até então, pelo menos desconhecido do mundo. Então Deus escolhe quem Ele quer. E quando alguém é escolhido por Deus e reconhece que é obra de Deus, que é graça de Deus, que é algo imerecido, esta pessoa se torna realmente um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus. São Paulo vai dizer isso, né? São Paulo, que era um perseguidor da igreja, um adversário dos cristãos, quando ele se converte, também se torna apóstolo, porque se encontrou com Jesus lá no caminho para Damasco, ele vai também entrar no grupo dos apóstolos. Vai ser chamado de apóstolo. E aí, Paulo vai dizer, né? É pela graça que sou o que sou. Não é por merecimento meu, não tenho mérito nenhum. Pelo contrário, eu era um perseguidor da igreja. Mas é pela graça que sou o que sou. O Padre Zezinho, inclusive, fez uma música, né, com esta letra, dizendo justamente isso. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E você pode dizer isso também. Você é o que é pela graça de Deus. Nós não somos capazes de fazer nada de bom se não for pela graça. Nós não somos capazes de fazer o bem se não for o Espírito de Deus, o Espírito Santo agindo em nós. Porque nós somos tão imperfeitos, tão limitados, tão egoístas, tão mesquinhos. Então Deus, Ele nos escolhe e nos capacita para fazer a sua vontade, para realizar a missão que Ele nos confiou. Então, é Ele quem escolhe. E aí, na primeira leitura de hoje, nós vemos que depois que Judas Iscariotes traiu Jesus e depois cometeu suicídio, ficaram apenas 11 apóstolos. Mas Pedro, que era, né, já aquele que estava à frente do grupo, Pedro vai dizer: irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou, né, falando
da lacuna que ia ficar quando Judas deixasse o grupo. Mas ele também diz, né? É preciso que nós agora escolhamos alguém para ficar no lugar dele, no lugar de Judas. Que outro ocupe o seu lugar. Então, Pedro vai dizer, há alguns homens que nos acompanham durante todo este tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós. Então, eles escolheram alguém que também conheceu Jesus, que conviveu com Jesus. Não foi escolhido naquele primeiro grupo dos 12, mas era um dos discípulos. E agora que Judas morreu, Judas o traidor, é necessário escolher alguém que conheceu Jesus, acompanhou Jesus e também foi testemunha da sua ressurreição, para receber o nome de apóstolo. Os outros, depois, que vão ficar à frente das comunidades, escolhidos pelos apóstolos, serão chamados de presbíteros, depois serão chamados de episcopos, ou seja, bispos e padres, que nós chamamos hoje, né? Mas no começo, a palavra episcopo e presbítero era usado tanto para designar o bispo ou já o que nós hoje chamaríamos ou chamamos de padres, né? Os líderes das comunidades, escolhidos pelos apóstolos, ordenados pelos apóstolos. Mas apóstolos foram apenas aqueles que Jesus escolheu, e agora que o grupo dos 11 vai escolher entre os discípulos de Jesus para ficar no lugar de Judas e passar também a ser um dos 12 apóstolos. E aí eles apresentam 2 homens. 2. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. É um detalhe muito interessante. Apresentaram 2 homens. José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo. José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo. Então vejam, esse José, que também era discípulo, que conheceu Jesus, que também foi testemunha da sua ressurreição, ele tinha o apelido de Justo. Então 2 homens. Um, José, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Ponto final. Matias. Não diz nada mais de Matias. Se ele era bonito, se ele era feio, se ele era justo. Nada. Simplesmente diz Matias. José, o justo, e Matias. Fizeram então a oração. Vejam também como é bonito a igreja, né? É a igreja que reza para que o Senhor escolha. É Deus quem escolhe, não são os homens. É Deus quem escolhe. É Ele quem envia. É Ele quem capacita. A igreja apenas reza. E aí eles vão dizer: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual desses 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então eles rezam pedindo para que Deus revele, para que Deus mostre. Os mosteiros, mosteiros são conventos onde moram homens ou mulheres chamados monges. Por via de regras, monges vivem dentro do convento, não saem para nada, a não ser para alguma necessidade extrema, ir ao médico, enfim. Mas não podem ficar na rua o tempo todo. É dentro do mosteiro. E o superior de um mosteiro é chamado de abade, ou abadesa. Nós conhecemos um mosteiro em São Paulo, lá em Itapecerica da Serra. Esse mosteiro é muito especial para nós. Nós somos muito amigos das monjas lá de Itapecerica. E quando a abadesa ficou idosa, também se aposentou, né? Ficou emérita, igual os bispos ficam, né? Aposentados, a comunidade deve eleger uma outra para ficar no lugar
como superiora, chamada de abadesa. Quando elas vão se preparar para escolher, vão votar em quem vai ser a superiora, uma delas pediu para mim e para o Frei Luís para que nós rezássemos. Rezássemos por elas, para que elas escolhessem bem, para que elas pudessem votar bem. É uma eleição. Mas vejam que frase bonita que essa monja disse. Rezem por nós, para que Deus nos mostre quem Ele já escolheu. Ele só apenas nos mostre quem Ele já escolheu. Não somos nós que vamos escolher a nossa abadesa. Deus vai nos mostrar quem Ele já escolheu. Vejam que atitude de fé. A mesma atitude que deve ter os cardeais quando vão escolher o Papa. Eles devem votar naquele que Deus escolheu. Alguns escolhem por interesses. Infelizmente sempre foi assim e sempre vai ser assim também. Não estranhemos isso não. Os homens são pecadores. Mas mesmo que os homens sejam pecadores e tramem e façam politicagem, não, esse argentino aqui não presta não, vamos voltar no italiano, vamos voltar no polonês, e faça aquela trama toda. Mesmo assim, meus irmãos, quando isso acontece, aquele que é eleito por Deus. Se vai ser bom, se vai corresponder, isso aí é problema dele. Ele escolheu Judas e Judas o traiu. Então não é de admirar que um papa, um bispo, um padre, um abadesa, um abade, depois de eleito, façam coisas erradas, sejam ruins. Cada um vai responder pelos seus atos. Cada um vai responder pelos seus atos. Mas isso não significa que não foi escolhido por Deus. É por isso que nós não temos o direito. E na internet tem muita gente que faz isso. Eu sempre falo para vocês. Tem muita gente na internet que fala mal do Papa. Tem alguns que dizem que o Papa Francisco não é um Papa legítimo. É um antipapa. Quem é essa pessoa? Quem é esse sujeito que fala uma coisa dessa? Que autoridade tem? Seria a mesma coisa dizer que Judas não foi escolhido, que Judas foi um falso apóstolo, que Judas não mereceu ser apóstolo. Foi Jesus que escolheu. Problema de Jesus que escolheu. Judas foi apóstolo, até o dia que ele abandonou para seguir o seu destino, como diz aqui o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas ele foi escolhido. Se ele se perdeu, se ele fez o que fez, é problema dele. Ele vai prestar contas pelo que fez. Assim também o Papa, assim também um superior, um bispo, é escolhido por Deus. Se a gente tem fé como igreja, a gente tem que reconhecer isso. E é por isso que eu ensino vocês sempre a amarem o Papa, a rezarem pelo Papa. E se você não faz isso, você não é católico. Você não é um bom católico. E eu, como tenho já o meu jeito, vocês já conhecem, eu digo um português claro. Você não presta para ser católico, você não serve para ser católico. Porque o Papa foi escolhido por Deus. Os cardeais só disseram o nome dele. Então o Papa é o Papa Francisco, sucessor de Pedro, a quem nós amamos e obedecemos, a quem nós devemos um amor filial, porque ele é vigário de Cristo. Ah, mas eu gostava mais do Papa João Paulo II. Ah, eu gostava mais do Papa Bento. Não tem isso de escolher quem você vai gostar. Você vai gostar do Papa que for, porque ele foi escolhido por Jesus. Assim como Jesus escolheu Judas, escolheu Pedro, escolheu os outros, só ele, só a Jesus cabe o direito de julgar. Não a nós. Não a nós. Porque também, se fôssemos para o critério de avaliação que nós temos, quem de nós estaria servindo na igreja? Quem de nós serviria para alguma coisa? Quem de nós seria perfeito para ser alguma coisa na igreja? Ninguém, nenhum de nós. Eu não estaria aqui se fosse por mérito, se fosse por qualificação, se fosse por virtude. Eu não estaria aqui, nem vocês.
Nenhum de nós estaria na igreja, porque nós somos todos pecadores, nós somos todos imperfeitos, mas o Senhor escolhe quem Ele quer. Repito o que Jesus falou no Evangelho de João. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. É Ele que nos escolhe. E assim, portanto, devemos amar o nosso Papa, respeitar e amar o nosso bispo, e assim por diante. Mas então, voltando, José, o justo, e Matias. Eles rezaram, então, os apóstolos. Senhor, tu conheces os corações. Mostra-nos qual destes escolheste. Deus conhece os nossos corações. A gente só vê a cara. Deus conhece o coração. Nós, se fôssemos escolher, vamos nos colocar aqui no lugar dos apóstolos agora. Nos apresentam dois, o Justo e Matias. Quem a gente ia escolher? Só em ouvir o nome. Justo. José, o Justo. Ó, esse cara aí deve ser muito bom. Vamos votar nele. Mas a gente vê a cara e Deus vê o coração. Então eles lançam a sorte. E a sorte caiu sobre Matias. Que tipo de sorte? Eles não jogaram o dado não, viu gente? Sorte no sentido que eles fizeram eleição. Fizeram eleição. Como eles fizeram essa eleição? Pode ser colocando nome, escrevendo nome, ou pode ser escolhendo pedras, sei lá, uma pedra branca, uma pedra preta, e contou a maioria, e aquela que foi a maioria foi justamente a cor ou o nome de Matias. Não sabemos, isso é só um detalhe. O fato é que eles escolheram Matias, porque Matias foi escolhido pelo Senhor. Era Matias que Deus queria para suceder, para ficar no lugar de Judas Iscariotes, o traidor, escolhido por Jesus, mas o traiu. Como também Jesus escolheu a nós, e nós também podemos traí-lo, nós também podemos negá-lo, nós podemos fazer de conta que não conhecemos Jesus e mesmo assim dizer que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus. Judas traiu Jesus, mas foi escolhido. Nós também fomos escolhidos. Eu, você, fomos escolhidos por Deus. Cabe a nós agora correspondermos ao chamamento, à vocação que Deus fez a cada um de nós. Eu para ser padre, você para ser pai, você para ser mãe, você para ter uma profissão que você deve exercer com honestidade, com lisura. Cada um de nós é chamado. E na igreja, todos somos chamados para servir. E servir no amor. É por isso que no Evangelho Jesus vai dizer: isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Somos escolhidos, apesar das nossas imperfeições, para servirmos a Deus e vivermos como irmãos, que se amam, apesar das diferenças, mas que se amam. E se amam como o Senhor nos amou. Se nós não nos amamos, nós não somos cristãos. Porque Jesus fala, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecereis no meu amor. Então, queridos irmãos, nós somos escolhidos para servir ao Senhor e para vivermos o seu mandamento. E o maior mandamento que o Senhor nos deixou foi o mandamento do amor fraterno. Esta é a igreja de Jesus. Assim tem que ser a igreja de Jesus. E nós estamos, nestes dias de quarentena, também nos preparando para que possamos testemunhar Jesus Cristo neste mundo, que mais do que nunca precisa de bons cristãos, de verdadeiros cristãos, que possam realmente mostrar Jesus para o mundo. Caminho, verdade e vida. Verdadeiros cristãos. Vamos rezar também para que o Senhor nos dê forças, para que Ele nos capacite, porque nós somos frágeis, mas para que Ele nos dê o Espírito Santo, para que na força do Espírito Santo
nós sejamos suas testemunhas diante deste mundo. Assim como Matias, que foi escolhido, também nós somos escolhidos. E é o Senhor mesmo que escolheu a cada um de nós. E nós só podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: Senhor, eu sou o que sou, não porque mereço, mas pela tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.